Segunda denúncia contra Michel Temer começa a ser votada na Câmara dos Deputados. Presidente Michel Temer passa mal no Palácio do Planalto e vai parar no Hospital do Exército. Plenário do Supremo julga a portaria do Ministério da Saúde que proíbe doação de sangue por homens homossexuais. Ex-ministro Gedel Vieira Lima entra com novo pedido de liberdade no STF. Violência doméstica contra a mulher é responsável por mais de 1 milhão de processos na Justiça em 2016. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A STF julga normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doarem sangue por 12 meses a partir da última relação sexual. O objetivo do Ministério da Saúde e da Anvisa é diminuir os riscos de contaminação pela AIDS e outras doenças. Até agora, 3 ministros acompanharam o relator, ministro Edson Fachin, que votou na semana passada para derrubar as normas porque discriminariam os homens homossexuais. Num prato da balança está a queixa plausível de que há uma discriminação a um grupo que já é historicamente estigmatizado. No outro prato da balança, eu penso que também está o interesse público legítimo de se proteger a saúde pública em geral, que não possa haver eventual regulamentação para prevenir a contaminação dentro do período da janela imunológica. Eu acho perfeitamente possível, acho que pode, acho que talvez deva, mas esta normativa peca claramente pelo excesso. Essa orientação, inclusive, parece-me encontraria dificuldades no exercício de uma jurisdição constitucional que concluiu, por exemplo, pelo reconhecimento das uniões homoafetivas. Então, há sim que, repito, à luz da Constituição e no exercício da jurisdição constitucional, compatibilizar essas normas todas e, ao exame, na minha ótica, repito, concluir por desatendido o princípio da proporcionalidade na maneira como posta e como regrada a questão. Eu sugiro que nós adotemos como critério que, ao mesmo tempo, defende o interesse público, defende a coletividade e não discrimina, a adoção da conduta de risco e não do grupo de risco. Exatamente porque a conduta de risco, ela preserva a sociedade e, ao mesmo tempo, permite que esses atos que encerram a construção de uma sociedade solidária sejam realizados. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, sugerindo uma mudança nas normas. Para ele, o sangue deve ser armazenado para testes, até que se verifique que não há qualquer risco de contaminação. Entendo que, nesses casos, o material coletado deve ser devidamente identificado, separado, armazenado, e a lei diz que é possível o armazenamento, e submetido aos necessários testes sorológicos somente após o período da janela imunológica, que deve ser definida como necessária pelos órgãos competentes, no sentido de afastar qualquer possibilidade de eventual contaminação. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a divergência. Se o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, realmente dá uma interpretação conforme para incluir todas as condutas de risco, eu acompanho a divergência. O julgamento vai ser retomado amanhã. O ex-ministro Gedel Vieira Lima entrou com um novo pedido de liberdade no STF. A prisão foi decretada pela Justiça Federal e confirmada pelo ministro Edson Fachin. Gedel foi preso no início do mês passado após a Polícia Federal encontrar 51 milhões de reais em um apartamento em Salvador. Os advogados de Gedel pedem que, caso Fachin rejeite o pedido, leve o julgamento à segunda turma do STF.
Em manifestação ao Supremo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou que o ex-ministro Gedel Vieira Lima parece ter assumido a posição de um líder de uma organização criminosa. Para ela, a prisão preventiva do ex-ministro é imprescindível para a continuidade das investigações. Câmara começa a votar segunda denúncia contra Michel Temer. Repórter Viviane Novaes está acompanhando a sessão e tem as informações ao vivo do Congresso Nacional. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o plenário da Câmara atingiu o quórum de votação de 342 dos 513 deputados por volta das 5 horas da tarde. E agora, neste momento, os líderes de partido estão fazendo o encaminhamento para a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. O relatório do deputado Bonifácio Andrada pede a rejeição da denúncia contra Temer e 2 dos principais aliados do presidente, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por organização criminosa. Temer também é acusado de obstrução de justiça. Cabe à Câmara autorizar ou não que o Supremo Tribunal Federal analise a denúncia. Segundo essa denúncia, Temer atua no núcleo político de uma organização criminosa por vários delitos, sobretudo contra a administração pública. Nesse grupo estão Padilha e Moreira Franco. Eles teriam recebido juntos de todo esse grupo, 587 milhões de reais de propina. E esse esquema teria gerado um prejuízo de 29 bilhões de reais à Petrobras. Temer teria instigado executivos da JBS a pagarem vantagem indevida a Lúcio Funaro e Eduardo Cunha para impedir que eles firmassem acordo de delação premiada. Esses são alguns pontos, então, da denúncia da Procuradoria-Geral da República. E em meio a essa votação, hoje aqui no plenário da Câmara, o presidente Michel Temer se sentiu mal durante a manhã. Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, ele teve um desconforto. O médico de plantão do Palácio do Planalto constatou uma obstrução urológica e ele foi levado para o Hospital do Exército, aqui em Brasília, para exames. William. Obrigado, Viviane. A gente ainda volta a falar com você nesta edição aí no Congresso Nacional. A Justiça Federal nega afastamento do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Repórter Fernanda Porto com os detalhes. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Segundo o juiz Frederico José Pinto de Azevedo, não havia habilidade de afastamento do ministro da Saúde, Ricardo Barros. O juiz reforçou também que o ministro deve seguir a lei para firmar contratos relativos à pasta. A ação pedindo o afastamento do ministro da Saúde foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. A alegação foi que Ricardo Barros assumiu publicamente o interesse político de mudar a estrutura da Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia de Pernambuco para o Paraná. A decisão foi em primeira instância e ainda cabe recurso. William. Obrigado pelas informações, Fernanda. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Violência doméstica contra a mulher é responsável por mais de 1 milhão de processos na Justiça em 2016. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um homem com mais de 60 anos de idade deve dividir o prêmio da loteria com ex-companheira. Já os demais bens do casal devem ser compartilhados se ficar comprovado esforço comum para aquisição. O caso analisado envolve uma família de Santa Catarina. O juiz de primeira instância havia determinado a partilha dos bens, mas deixou de dividir o prêmio da loteria por entender que não é possível comprovar que o valor recebido tenha sido fruto de esforço mútuo. O Tribunal de Justiça catarinense determinou tanto a partilha do prêmio, como também de todos os bens adquiridos durante a convivência do casal. A comprovação do esforço comum foi considerada desnecessária porque a convivência já seria prova de cooperação dos cônjuges. No STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou que a ex-companheira só receba parte dos bens adquiridos durante a união estável, desde que fique comprovado o esforço em comum.
Quanto ao prêmio de loteria, o relator considerou que a partilha do valor não ofende a proteção que a legislação confere a quem tem mais de 60 anos, já que os ganhos aconteceram durante a união. Por isso, não há que se falar em matrimônio realizado por interesse ou em união meramente especulativa. O Conselho Nacional de Justiça divulgou dados do Poder Judiciário sobre a violência contra a mulher. Foram mais de 1 milhão de processos no ano passado. Em 2016, tramitaram na Justiça do país 1.200.000 processos referentes à violência doméstica contra a mulher, o que corresponde, em média, a um processo para cada 100 mulheres brasileiras. Desses, pelo menos 13.500 são casos de feminicídio. Os dados são dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. A região Nordeste é a que apresentou a menor demanda à Justiça, com média de 6,9 processos a cada 1.000 mulheres residentes. A região Norte, 12,1 processos a cada 1.000 mulheres. Região Sudeste, 12,4 processos a cada 1.000 mulheres. Região Sul, 13,2 processos a cada 1.000 mulheres residentes. Centro-Oeste, 19,3 processos a cada 1.000 mulheres. Foram expedidas 195.038 medidas protetivas de urgência em todo o país. As medidas são voltadas a providências urgentes e podem ser direcionadas ao agressor ou à vítima. Por exemplo, afastar o agressor do lar ou encaminhar a vítima para um programa de proteção ou atendimento. Em 11 anos, desde a edição da Lei Maria da Penha, em 2006, o número de varas e juizados exclusivos em violência doméstica e familiar passou de 5 para 111. Levando em conta as varas especializadas, esse número sobe para 134. Hoje, são 411 profissionais atuando na área judiciária, nas varas e nos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura da capital do estado volte a prestar em até 10 dias serviços de atendimento a jovens usuários de drogas. Devem ser disponibilizadas pelo menos 100 vagas. A multa diária prevista em caso de descumprimento é de R$100 mil. O TRF da Primeira Região, em Brasília, negou o pedido de transferência de um estudante que pretendia sair da universidade regional em que estuda para uma instituição federal. Um estudante matriculado no curso de Medicina da Universidade Regional de Gurupi, no Tocantins, recorreu à Justiça para pedir transferência para a Universidade Federal de Goiás. O motivo da transferência seria problemas de saúde. Em primeira instância, o pedido foi negado, porque a Universidade de Gurupi é uma autarquia municipal que exige pagamento de mensalidade. Além disso, os problemas de saúde alegados seriam anteriores ao ingresso no curso. O estudante não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF1 concordou com os argumentos de primeiro grau e manteve a decisão. Autoridades discutem ações para impedir influência do crime organizado nas eleições do próximo ano. Participaram da reunião o ministro da Defesa, Raul Jungmann, da Justiça, Torquato Jardim, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin. Todos foram recebidos pelo ministro Gilmar Mendes no gabinete da presidência do TSE. O objetivo é combater o risco de traficantes, facções ou milícias exercerem qualquer tipo de coação junto aos eleitores para ampliar a infiltração na política, bem como impedir que o crime organizado participe do financiamento das eleições. Na logística que envolve a atividade do TSE, do TRE, da Justiça Eleitoral, para colocar urnas em determinados locais, por exemplo, Favela da Maré, nós tivemos que usar blindados da Marinha. Veja, se as urnas chegam desse modo, o que dizer da liberdade do eleitor em locais como esse? Outro assunto discutido no encontro foi a necessidade de combater os crimes cibernéticos durante as eleições. Estamos fazendo um convênio aí com essa área de tecnologia do Ministério da Defesa e certamente vamos ter também outros subsídios a partir desses impulsos. Nós precisamos realmente acompanhar essa nova realidade que tem tido repercussão
nas várias eleições. Recentemente eu estive na França e lá se falou sobre o Macron Leaks e os problemas, né, que daí decorreram. E nós precisamos realmente estar atentos a isso e preparar o nosso pessoal, já as nossas resoluções voltadas para essa nova realidade. Esse foi o segundo encontro para tratar o tema. Nas próximas semanas, grupos de trabalho serão criados para debater medidas de combate a esses crimes. O Ministério Público Federal propõe parceria com bancos para melhorar o combate a fraudes na Previdência. A ideia é monitorar movimentações bancárias feitas após a morte do correntista. De olho no combate a fraudes previdenciárias, o Ministério Público Federal quer ter acesso a imagens, informações sobre os locais de saque e também das movimentações bancárias após o falecimento do cliente. O objetivo é aprimorar a atuação do MPF e evitar crimes. A subprocuradora-geral da República, Luísa Frischeisen, coordenadora da Câmara Criminal do Ministério Público, pontuou que o fato dos bancos disponibilizarem o local do saque indevido não configura quebra de sigilo. Para a Polícia Federal, quanto menor o tempo de envio das informações, melhor para a apuração de um caso de fraude, por exemplo. E como os bancos costumam guardar as imagens do circuito interno só por cerca de 30 a 60 dias, esse envio antecipado evitaria que as imagens fossem apagadas. Por conta disso, o Ministério Público pede que seja feita a padronização do envio das imagens para agilizar o processo. O MPF discutiu o assunto com a Federação Brasileira de Bancos, com representantes da Previdência Social e também da Polícia Federal. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. TST discute reforma trabalhista em audiência pública. A gente volta em instantes. Conciliação prévia. A partir do mês que vem, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, patrões e empregados vão poder fazer acordos entre si para só depois submeter à justiça. O TST realizou hoje uma audiência pública para discutir o assunto. Acabou há pouco aqui no TST a audiência pública realizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para debater a jurisdição voluntária trabalhista após a reforma trabalhista. De acordo com a nova legislação, que entra em vigor dia 11 de novembro, as varas do trabalho poderão decidir quanto à homologação desses acordos extrajudiciais firmados entre patrões e empregados, o que até então não era permitido. Durante a audiência pública, magistrados e especialistas trataram de questões técnicas, científicas, econômicas e sociais em relação aos acordos trabalhistas extrajudiciais. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, avaliou que alguns pontos técnicos não ficaram claros na lei e, por isso, foi importante trazer o assunto para debate e ouvir especialistas, para então alterar a resolução do CSJT, atualmente em vigor, que trata o tema. Vamos voltar à Câmara dos Deputados, onde a repórter Viviane Novaes acompanha a análise da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Viviane? William, os partidos continuam orientando para a votação, os parlamentares. Essa votação começa logo na sequência. E essa votação vai ser mais ou menos assim, William. Votam sim a favor do parecer que pede a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco por obstrução de justiça e organização criminosa. Votam não os parlamentares que forem contra o parecer. E para que a denúncia seja aceita, são necessários 342 votos. Agora, para barrar a denúncia, Temer precisa de 172 votos. E vale lembrar que a Câmara tem que autorizar ou não o Supremo Tribunal Federal a analisar essa denúncia. Chegou agora há pouco a informação, William, que a primeira-dama Marcela Temer chegou agora há pouco ao Hospital do Exército, onde o presidente Michel Temer está internado com obstrução urológica, como divulgou o Palácio do Planalto. Portanto, o presidente continua no Hospital do Exército, ainda não se sabe se ele vai continuar ou não no hospital. William. Obrigado pelas informações, Viviane. Mais um passo rumo à identificação civil nacional. Todos os dados num só documento com as informações da biometria realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje foi a segunda reunião do Comitê Gestor.
O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, fez a abertura da reunião com os integrantes do grupo de trabalho responsável por definir as etapas para a instalação do sistema. O comitê conta com a participação de representantes dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Uma resolução vai ser analisada para que o projeto saia do papel. Foi uma reunião muito produtiva e teve como finalidade principal nós estabelecemos as prioridades do projeto, que serviços o projeto CN pode prestar, estabelecer também algumas coisas que a lei determina que o comitê preveja. Recomendar o padrão biométrico a ser utilizado, recomendar também o número a ser utilizado no projeto. Então, essas coisas todas nós vamos estabelecer resoluções e dar publicidade a elas, a fim de que todo o cidadão e também o poder público tenham conhecimento. A identificação civil nacional foi criada para ser usada por todos os órgãos e entidades governamentais e privados. A iniciativa partiu do TSE, em parceria com o Executivo, usando a impressão digital dos eleitores para criar o documento único. As informações vão ser armazenadas e geridas pelo TSE, que se compromete com a atualização e a segurança dos dados. Outra reunião do Comitê Gestor foi marcada para a próxima semana. Uma ação inovadora utiliza a prática esportiva do tênis como atividade complementar ao tratamento de pessoas com deficiência intelectual. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê essa forma de inserção social. Eles têm o mesmo nome, Carlos, e uma paixão em comum, o tênis. Lá se vão 7 meses de quadra e uma evolução que surpreende a equipe que acompanha esses atletas. Ele com questões de problema no joelho, de dor no joelho, fazendo os movimentos adaptados da ginástica, que não foi criada para deficientes, mas sim para neurotípicos, né? Já melhorou bastante. Ele não reclama mais, né? Antigamente ele não ia para a quadra por dor, hoje em dia ele não reclama mais. Carlos Henrique Martins, né? O que você notou de evolução dele? Ele já é mais motivado, já também troca mais com todo mundo e aprendeu o tênis, né? Ele também tem muito jeito, ele também consegue pegar com facilidade e aí está evoluindo na questão do tênis. O que você está achando de bom? Muito bom, é bom que aprende mais a jogar. Com dois professores bons assim, todo mundo aprende. No comecinho tá jogando muito alto demais, é para jogar menos baixo. E agora você está mais para craque do que para amador? É. Essa forma de inserção social está prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. O artigo 42 diz que esse cidadão tem direito à cultura, esporte, turismo e lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. O esporte, assim como outras atividades, contemplam a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, em todos os aspectos. O trabalho, a educação. A sociedade como um todo, não só as esferas governamentais, tem responsabilidade sobre isso, porque esse é o objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os alunos desta escola de tênis têm algum tipo de deficiência, como atraso mental, autismo, síndrome de Down. Todos recebem aula de graça. E tudo começou com a premiada tenista brasiliense Cláudia Chabalgoiti. Fiquei 10 anos afastada do tênis e a minha motivação de voltar foi aprender com eles, né? E aí eu ofereço, em troca desse aprendizado que eles estão me trazendo, eu procuro oferecer o que é o ideal do ser humano, que é o desenvolvimento completo. O projeto Tô no Jogo é patrocinado pela iniciativa privada. A APAI traz os alunos. Silas Silva melhorou a fala e a timidez. Já é uma promessa para as Paralimpíadas. Agora ele já conversa com a gente da forma que ele pode, né? Isso que ele teve muito motivado. A expressão verbal, então, está melhor. Ele tem um corpo ótimo, porque ele não tem muito problema motor, físico, nem de coordenação, nem de mobilidade. Então ele pegou o tênis em 2 segundos e ele joga bem. Se você quiser mais informações sobre o projeto Tô no Jogo, pode ligar no número 61 99636 8587. E uma última notícia: o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido de liminar para suspender até o julgamento de mérito o cumprimento da execução penal submetida a Luiz Vilar de Siqueira, ex-prefeito de Fernandópolis, no interior de São Paulo. Ele foi condenado a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de desvio de verbas públicas e falsidade ideológica. O ministro Gilmar Mendes verificou que há recurso pendente de julgamento no STJ e, por isso,
aceitou o pedido. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.